Agora eu vou entrevistar minha mãe, Andréa Aquino. Andréa, qual a sua opinião e sua posição sobre o aborto? Bom, para falar desse assunto, eu vou contar uma rápida história sobre algo que eu vivi. Eu não trago nenhum argumento religioso, nem nenhuma lei, não vou falar sobre isso, mas de algo que eu vivi. Eu sou professora e no Rio de Janeiro eu trabalhava como professora itinerante. Eu atendia em creches crianças portadoras, crianças com deficiência. E um dia eu fui chamada para atender uma criança que tinha uma síndrome. E esse menino se chamava Cristiano e ele tinha, na época, ia fazer 3 anos, mas parecia que tinha 8 meses. Ele era muito pequenininho e ele tinha a síndrome de Moebius. Essa síndrome, ele tinha várias sequelas por causa dessa síndrome. Ele tinha, a principal delas era a questão do rosto, né, que ele não mostrava expressão. Ele não mostrava que estava gostando, nem que não estava gostando de alguma coisa. Ele não sorria, ele chorava, só a gente sabia que ele chorava por causa do som, por causa das lágrimas que saíam dos olhos, mas ele ainda não falava e nem andava porque as pernas estavam, tinham que fazer uma cirurgia. E eu fiz toda a entrevista com a mãe, com a escola, com as professoras. E na entrevista com a mãe, ela contou que ele nasceu com essa síndrome porque ela tentou abortar. E ela tomou um remédio que se chamava Citotec, e esse remédio ainda existe, né? E só que ela tomou enquanto estava grávida e não conseguiu abortar. E o Cristiano nasceu com a síndrome. Eu consegui fazer alguns trabalhos com o Cristiano e na escola também, mas o município do Rio de Janeiro conseguiu também, paralelo a esse atendimento da creche, o município do Rio de Janeiro conseguiu um outro atendimento numa clínica interdisciplinar, com fono, com outros profissionais que poderiam ajudar bastante o Cristiano. Então eu dei o endereço para a mãe não sabia onde é que era, mas pediu ajuda para a vizinha para levá-la. A vizinha se comprometeu de levar, mas no dia que era para o Cristiano fazer a inscrição, a vizinha não pôde ir. E aí a mãe entrou em desespero, chegou na escola dizendo que não ia, chorando, que não ia o Cristiano no colo, porque ele não andava, e que ela não sabia onde é que era, que ela não ia. Então eu falei assim, não, você tem que ir, nem que eu vá te levar, eu vou te levar. E aí ela foi comigo, né? Mas nesse momento que eu falei isso, o Cristiano, que parecia assim uma criança que não respondia às minhas ações, até por causa da dificuldade do rosto, né, da expressão facial, o Cristiano segurou na minha mão. Então, nesse momento, eu percebi que era uma forma de agradecimento, uma forma de pedido de ajuda. Eu quero viver. Então, a partir desse momento, eu pensei, né, quem somos nós para tirar a vida de uma pessoa, né, de um ser? Então, apesar de todas essas dificuldades que esse menino estava passando, ele queria viver. Então, não sou eu que vou dizer que a criança não pode viver por causa de dinheiro, ou por causa de doença, ou por causa de qualquer outro motivo. A vida, ela tem que ser preservada e respeitada. Então, hoje o Cristiano deve estar com 8 anos, não sei, mas eu soube que ele agora já anda com uso de andador e já fala algumas coisas. A expressão no rosto, isso não tem como, ele não tem, ele gosta de alguma coisa, mas ele não consegue sorrir, mas ele está vivo e está aí batalhando para viver. Então, a mensagem que eu tenho para deixar é essa. A minha opinião é essa.
O que a gente pode colocar assim? Eu fiquei com pena da mãe por ela ter passado por isso tudo, ela correu um risco muito grande e ela botou em risco também a vida do filho, a qualidade de vida dele, né, nesse mundo, mas essa foi a maneira do Cristiano viver aqui e ele está bem. O que eu posso dizer é: usem preservativos. Eles estão aí para as pessoas usarem. Então, se não quer ter o filho, se não vai ter como assumir, se não vai ter condições, é preciso se prevenir. Então, as meninas precisam se prevenir e os meninos também. Não só a mulher, mas o homem também. As meninas têm camisinha feminina, tem anticoncepcional, pílula, né? E por aí vai. E os meninos, principalmente com a camisinha. Não tem como, assim como tem menino, tem homem que depois não assume, não quer assumir a sua paternidade. E não é só assumir com dinheiro, mas é com respeito, com amor, com atenção, com presença na família. Como tem muitos que não fazem isso, também tem meninas que depois de na hora querem dar um depoimento de coitada, né? Não sabia, não queria, não era isso. Então é preciso pensar antes, refletir, os dois precisam pensar, tanto a mulher quanto o homem. Então esse é meu depoimento.